Hola, voy a querer un copito d'água y una Coca-Cola. Coca-Cola. A maior parte dos brasileiros já passou por esse diálogo em algum momento da vida ou vai passar porque colocou na cabeça de que o português e o espanhol eram tão parecidos que ele não precisava estudar espanhol. Só que, a partir do momento que você precisa falar com uma pessoa que fala espanhol, você percebe que, opa, eu estava bem errado quanto a isso. Se você não me conhece, meu nome é Luana e eu posto aqui sobre dicas de idiomas, literatura e coisas da vida. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. O espanhol é uma língua muito bonita que muitas vezes a gente acaba colocando ela numa caixinha ali de semelhante demais ao português, ao ponto de você não estudar. E isso é um erro gigantesco, porque apesar de ter muitas semelhanças, as duas línguas são completamente diferentes. E acredita em mim, você vai passar vergonha se você tentar meter um portunhol ali no meio. Eu acho que a maior parte dos brasileiros tem um pouco de medo de estudar espanhol também e de falar espanhol. Eu falo por conta própria também. Eu sentia que mesmo eu estudando espanhol, eu senti um pouquinho de medo de falar espanhol. Eu acho que até para essa questão da gente também ser latino, mas ser os únicos povos latinos que não falam espanhol, eu acho que gera essa coisa tipo assim, eu vou falar errado, eu não vou saber falar o sotaque. Então, eu acho que muita gente também tem um pouco de medo de falar o espanhol, então acaba usando tipo portunhol só para fazer graça e passar como, tudo bem. Mas se você está nesse vídeo, é porque você realmente quer aprender espanhol e colocar isso nas suas metas. Então, a gente vai fazer isso da forma certa, para que você não tenha mais medo de falar espanhol, não fique misturando portunhol toda hora e aprenda de vez esse idioma. Como o idioma é muito semelhante ao nosso português, tem algumas coisas que vão facilitar muito. Então, você vai saber muito mais vocabulários do que uma pessoa que, por exemplo, fala inglês e vai aprender espanhol, por conta da semelhança do nosso idioma. O problema principal que eu vejo pela semelhança é na hora de falar, porque às vezes a gente vai falar alguma coisa que é muito semelhante na escrita, mas que se fala completamente diferente. Então, isso que dá uma mexida na nossa cabeça, no nosso cérebro. É muito difícil separar o português do espanhol nessas horas. Então, a gente vai trabalhar em cima dessas duas coisas, em aprender vocabulários de forma fácil e também de você saber falar, conseguir falar com tranquilidade. A primeira coisa que você precisa fazer na hora que você vai começar a estudar espanhol é praticar muito a escuta. Eu sei que hoje tem essa questão de você escolher qual é o sotaque, né? Qual é o país que você vai ter de referência. Por exemplo, cada país que fala espanhol de uma forma, tem seus próprios dialetos, tem seu próprio sotaque, cada um fala de um jeito, tem suas próprias palavras específicas. Então, é legal você estudar se você já tiver assim em mente algum país que você gostou do sotaque, que você quer seguir. É legal. Eu, particularmente, comecei sem isso. Eu acho que não foi tão importante no meu estudo de espanhol, mas em algum momento você vai precisar direcionar um pouco. Eu acabei escolhendo o espanhol da Espanha porque eu senti que era o mais fácil, mas se você tem curiosidade por outro espanhol também, você pode pesquisar, porque hoje nós temos o YouTube aí. Eu, particularmente, logo no começo, não ficaria tão voltado a isso de qual sotaque que eu vou escolher, não sei o quê, porque você ainda não entende muito bem. Sabe, você ainda não tem esse discernimento para escolher. Então, não fique preso a isso, vá começando aos poucos, e aí depois, com o tempo, você pode escolher o sotaque que você realmente se identificou, que você gostou mais. Até por conta que, assim como cada país que fala espanhol fala de um jeito, dentro do Brasil, cada região tem um sotaque também. Então, por exemplo, eu, que sou do interior de São Paulo, eu vou ter um sotaque completamente diferente de uma pessoa do Nordeste. Então, não faria sentido que eu falasse para você, esse sotaque é melhor. Sendo que para mim, um sotaque de um país é mais fácil e para você pode ser que o sotaque de outro país seja mais fácil, entendeu? Mas você vai começar com bastante prática de escuta. Por quê? Porque você precisa acostumar o seu cérebro com frases, palavras, tudo em espanhol, de pessoas que falam realmente espanhol, não portunhol. Porque a gente já escutou pessoas falando espanhol, mas a gente ainda tem gravado o portunhol na nossa cabeça. Então, o ideal é você começar com muita, muita escuta. Pega vlog, pega vídeo no YouTube, pega filme, série, música,
tudo que você puder em espanhol e consuma ao máximo. Faça realmente essa imersão para você ir se acostumando com o jeito. Como eu falei, cada um vai falar de um jeito, né? Vai ter um sotaque diferente. Mas você já vai se acostumando ali da forma que o som sai, que o espanhol realmente é. A partir do momento que você está um pouco mais habituado aí já com o som do espanhol, né, de como é a pronúncia do espanhol, você vai começar a entrar na gramática. Sim, esse ponto é muito importante. Eu acho que todos os meus vídeos eu falo que quando eu comecei a estudar espanhol, eu ignorei a gramática e aí eu não conseguia montar frases depois. Mesmo as frases mais simples. Por quê? Porque não ter o básico da gramática vai te, assim, deixar sem saber montar frase. Você vai saber, você vai conseguir entender as pessoas, você vai ter os vocabulários, mas você não vai conseguir montar a frase que você precisa para falar. Então, foca na gramática. O que eu indico é você fazer um calendário, né, um cronograma de gramática, somente com gramáticas. Para isso é muito simples, você joga no Google tudo que o estudante de espanhol nível A1 precisa saber de gramática, tudo que o estudante de nível A2 precisa saber de gramática em espanhol. Você vai subindo por nível ali, você vai pegando as gramáticas e vai fazendo exercício. É muito importante que você faça os exercícios. Então, fazer exercício em próprio site, né? Tem vários sites de exercício. Você fazer exercício escrevendo mesmo, montando sua frase, aprender um tempo verbal, escreve frases com esse tempo verbal, vai utilizando os vocabulários que você já tem. É muito importante que você não ignore a gramática. Ah, mas eu vou começar do nível A1, poxa, eu já entendo bastante espanhol. Tudo bem, você entende, mas você não produz espanhol. Você entende, mas você não produz espanhol, você tem que começar do básico. Não há vergonha de você começar no nível A1 espanhol. É outra coisa que eu acho que as pessoas têm isso de, ai, nossa, mas eu falo português, eu vou ter que começar do zero, espanhol. Sim, entendeu? É outro idioma. Se você demorou 5 a 6 anos para você aprender português, você começar a falar as frases em português, por que que você tem que começar assim hoje, já amanhã já ser fluente em espanhol? Não faz sentido, é outro idioma. A gente tem que entender, é outro idioma. Então, você vai começar do nível A1, você vai pegar todas as gramáticas do nível A1. Ah, Luana, mas eu já entendi isso. Passa por ela de novo, porque vai fazer uma diferença para você lá na frente. E como eu fiz no guia de italiano, se você não assistiu ainda e você quer aprender italiano, eu fiz um guia de italiano para você também, com todas as dicas que você precisa para começar a estudar italiano. Mas eu vou dar algumas indicações de canais que eu gosto e sites de exercício que eu acho que são fenomenais para você estudar espanhol, que são assim, tem tudo que você precisa. Em canal de espanhol, eu tenho o Hola Spanish, muito bom. Easy Spanish, que são entrevistas, né, no dia a dia, ali no cotidiano, com pessoas hispanohablantes de vários países. Butterfly Spanish, Brenda de Aloy, Hablamos Espanhol, Classes com Clau, Espanhol Automático, Espanhol com Vicente. Esses são os canais que eu mais recomendo vocês, porque eles vão ensinar propriamente o espanhol. Eles têm aulas ali de gramática, eles têm aula de vocabulário, eles têm exercícios assim na prática, vlogs, então eles misturam um pouco, mas eles são principalmente para ensinar. Voltado para você assistir vlog, eu tenho uma playlist aqui no meu canal, salva, é só você ir no meu canal, ir em playlists, e tem uma playlist só com vlogs em espanhol que eu vou salvando, que é o que eu consumo. Então tem vlogs de tudo quanto é tipo, né, de vários assuntos, para vocês praticarem essa parte da escuta, que é muito importante, que vocês precisam continuar fazendo durante todo o aprendizado do idioma. Pensando agora em exercícios de gramática, né, voltado mais para gramática, o meu preferido é o Prof. DL. Esse site é muito, muito bom. É muito completo, tem exercício, tem explicação, tem tudo. É assim um site, ó, perfeito. Para mim, o melhor. Se você falar, Luana, eu preciso de um único site para estudar espanhol, é o Prof. DL, é o melhor de todos. Além dele, tem também o Spanish Dict, que é tipo um dicionário de espanhol, mas ele também tem exercícios de gramática. E o CVC Cervantes, que também são exercícios de gramática. Eu recomendo todos esses porque são fenomenais. Então você começa praticando a escuta, depois você começa a adentrar ali a gramática. Começou a adentrar a gramática, você vai variar ali seu estudo. Então você não vai estudar todo dia gramática, porque ninguém aguenta.
Você vai estudar. Um dia você estuda gramática, no outro dia você faz exercícios usando os vocabulários que você está aprendendo junto com a gramática que você aprendeu. Então, por exemplo, você aprendeu na gramática o futuro, como falar do futuro. No outro dia, você vai fazer um exercício, né, alguma coisa voltada a usar vocabulários e usar esta gramática que você aprendeu, para você praticar tanto o vocabulário, pegar novos vocabulários, quanto também de você usar a gramática que você está aprendendo. Se você tiver mais de 4 vezes na semana aí para estudar, você pode colocar no seu cronograma também dias específicos para você procurar vocabulários temáticos, por exemplo, vocabulário de transporte, vocabulário de viagem, buscar vocabulários mais específicos. Mas no espanhol, eu sinto que o mais interessante é você aprender o vocabulário na hora do exercício e é na hora da prática propriamente, porque eu sinto que fica menos chato do que você ficar lá lendo a lista de palavras novas, porque muitas palavras vão ser semelhantes, outras palavras vão ser muito diferentes. Então, eu acho que fica um pouco chato você estudar dessa forma. Eu acho que é mais legal você fazer na hora do exercício, aprendendo os novos vocabulários. Você pode colocar por tema o exercício, tipo assim, ontem eu aprendi sobre o passado, hoje eu vou falar sobre o passado em que eu fui para uma viagem. Então, você já está usando um tema ali de viagem, então você já vai usar os vocabulários de viagem. Então, beleza. Você já escutou, você já praticou gramática, você já tá aí fazendo seus exercícios. É hora da tão temida começar a falar, né? Começar a praticar a fala. Isso aí é o que pega a gente na maior parte das vezes. A gente quer seguir como os hispanohablantes falam, que é rápido. Só que você pode começar devagar. Você pode começar formulando frases devagar. Você não precisa começar falando rápido como as pessoas que falam espanhol falam. Você não é uma pessoa que fala espanhol de nascença. Então você pode começar devagar. Comece devagar, é o mais importante. Faça a frase com o tempo, vá falando devagar. Com o tempo você vai conseguindo aumentar essa velocidade. Não tenha pressa de logo chegar e começar a falar muito rápido. Você vai fazer muito exercício de fala agora, né? Agora que você já tem uma base legal de gramática, você já pode começar a praticar a fala. Então, eu recomendo muito o exercício em que você vai gravar você mesmo falando sobre algum determinado assunto. Sabe aquele de passado em viagem, tipo o que eu fiz na viagem do ano passado, por exemplo? Você falar, ao invés de você escrever, você falar. Contar ali, usar as palavras, usar as frases e ver o que você está errando, falar devagar mesmo, que você vai perceber o que você está fazendo. Se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas, né, hispanohablantes, também é legal, que aí você tem esse contato ali, você pode começar devagar, você tem que escolher a pessoa certa, por exemplo, para mim, eu tinha muito esse medo de falar o espanhol, porque eu sentia que eu falava devagar, então não era aquele espanhol perfeito, até eu encontrar com uma pessoa que é da Espanha, e ela foi, tipo assim, super calma, ela não me apressava na hora de falar, ela não fazia nada, ela só ficava escutando, tipo, não me julgava por estar falando mais devagar. Então você tem que encontrar uma pessoa nesse nível, e não fique tentando te acelerar, apenas vá na sua onda e entenda que você está aprendendo também, você não é uma pessoa que nasceu sabendo tudo. E o espanhol é prática, é perder esse preconceito que a gente tem de que a gente já sabe falar espanhol, de que a gente já vai falar rápido. Não é, galera. É como qualquer outro idioma. Você tem que começar devagar. Você vai ter ali as coisas que vão facilitar, que é a proximidade da língua com o nosso português, mas você tem que ir devagar, você tem que ir subindo o nível aos poucos e começar do básico, tá? Começa do básico, vai fazendo exercício todos os dias, que você vai entendendo ali como é a língua e você vai conseguir diferenciar na hora de falar, sair desse portunhol. Vai ter um momento em que o portunhol já não vai ter mais sentido, porque você já sabe como falar em espanhol. O seu cérebro já entendeu a diferença entre os dois idiomas, então você não vai ficar misturando mais. Como sempre, esses vídeos aí de guia vão ser mais curtos, porque eu acho que não tem magia, é o que eu sempre falo, não tem mágica, é você seguir a ordem certa, é você seguir o passo a passo mais básico possível, que é o que eu estou passando aqui, e continuar praticando todos os dias. Eu fiz um intensivo de 1 ano em espanhol e, assim, pagou muito, sabe? Porque depois eu fui para Espanha e quando eu cheguei na Espanha eu já estava começando a conversar muito bem, eu conseguia manter conversa, eu conseguia pedir o que eu queria, fazer basicamente tudo que eu queria em espanhol. Novamente, não era um espanhol rápido,
porque essa também não é exatamente a minha meta de conseguir falar tão rápido quanto eles, igual a eles, ter o sotaque igual a eles, não é minha meta, mas eu consegui me comunicar super bem e para mim isso é o mais importante, porque nem sempre a gente precisa chegar ao nível de fluência de uma pessoa que mora, que nasceu lá, para você ser fluente. Eu acho que isso aí também é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Que não necessariamente fluência é falar ali tão rápido e tão com o sotaque deles assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, comentar também, por favor, que isso me ajuda muito e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.